A Fórmula 1 já viveu a primeira grande polêmica de 2025. O incidente entre Oscar Piastri e Max Verstappen na curva 1 do GP da Arábia Saudita dividiu opiniões. Mas um fator que passou despercebido é como algumas revisões de regras que entraram em vigor nesse ano foram cruciais para a decisão dos comissários em Jeddah. Teve quem argumentasse que punir Verstappen por ganhar vantagem não parece coerente com outras decisões recentes. Mas tem quem interprete que as diretrizes com as quais os comissários estão trabalhando agora são diferentes. Ou seja, o que os pilotos podem fazer em 2025 mudou em relação a 2024. As chamadas diretrizes de padrões de pilotagem da Fórmula 1 não são públicas. Elas circulam apenas entre a FIA, as equipes e os pilotos. Mas a gente conseguiu acesso a uma cópia delas. Então, vale a pena explicar exatamente o que elas dizem. E, mais importante ainda, o que mudou nesse ano que vai impactar as corridas. O documento original das diretrizes de padrões de pilotagem da Fórmula 1 entrou em vigor no começo da temporada de 2022, com algumas pequenas mudanças feitas no ano seguinte. Ele foi criado para colocar pilotos e comissários na mesma página sobre as regras de corrida. Essas diretrizes não eram regras específicas. Eram orientações combinadas com os pilotos que os comissários levariam em consideração na hora de decidir sobre incidentes na pista. O documento deixava claro o que os pilotos tinham que fazer para ter direito ao espaço de pista, tanto em ultrapassagens por dentro quanto em ultrapassagens por fora numa curva. Ficava claro que haveria exceções. Afinal, toda corrida é um processo dinâmico com vários fatores a considerar. Então, a ideia era que existissem parâmetros claros para orientar o comportamento dos pilotos. Por um tempo, funcionou bem, só que falhas na redação de algumas cláusulas ficaram evidentes no ano passado, naquela disputa acirrada entre Max Verstappen e Lando Norris. Um exemplo foi a exigência de que o eixo dianteiro do carro estivesse pelo menos alinhado ao espelho do adversário até o ápice da curva. Isso foi, digamos, explorado. Alguns pilotos aprenderam que mergulhar no ápice na última hora e depois lidar com as consequências validaria as regras. E Verstappen virou um mestre nisso. Ele entendeu que era permitido ser agressivo na entrada, às vezes soltando os freios para chegar primeiro. Ou seja, ele tomava a curva para ele de forma legal, mesmo que isso desagradasse aos adversários. Além disso, a exigência de deixar espaço aceitável para o carro ultrapassado na saída da curva também gerava críticas. Em outras categorias do automobilismo, o carro que ultrapassa por dentro tem o direito de usar toda a pista desde que esteja sob controle. George Russell, diretor da Associação de Pilotos de GP, comentou no ano passado que, se você consegue ficar na pista, tem o direito de jogar o rival para fora, como sempre foi, desde o kart. As tensões atingiram o auge no GP dos Estados Unidos de 2024. Foram 2 incidentes expondo falhas na redação original. O mais lembrado é o toque entre Verstappen e Norris na curva 12. O inglês foi punido por ganhar vantagem ultrapassando Verstappen por fora da pista. Os comissários argumentaram que Norris não tinha o eixo dianteiro alinhado ao de Verstappen no ápice da curva. O holandês conseguiu essa vantagem porque mergulhou de forma tão agressiva que nem sequer manteve o carro dentro dos limites da pista. Num outro caso, George Russell e Yuki Tsunoda foram punidos por ultrapassarem na curva 12, mas não deixaram espaço suficiente para o adversário na saída, mesmo tendo o carro sob controle o tempo todo. Esses episódios, junto com outros toques entre Verstappen e Norris no México, levaram os pilotos a pedir mudanças nas regras de corrida. Eles se reuniram com a FIA no GP do Qatar de 2024. Lá, concordaram em ajustar as regras para 2025 para eliminar algumas das consequências indesejadas da versão original. Com base no que se viu no incidente entre Piastri e Verstappen na Arábia Saudita, parece que os pilotos já estão se adaptando às novas exigências. Olha, isso ainda vai gerar muita polêmica, viu? A redação das novas diretrizes não mudou radicalmente, porém, houve mudanças importantes que fizeram toda a diferença no incidente entre Piastri e Verstappen. Uma das maiores alterações foi a prioridade dada ao piloto que está atacando. Uma frase logo no começo das diretrizes deixa claro: o piloto que está ultrapassando tem prioridade. E tem mais: é responsabilidade do piloto que se defende
evitar a colisão ou forçar o atacante para fora da pista. Vamos entender então o que as regras dizem e como elas mudaram em relação ao ano passado. Em relação a uma ultrapassagem por dentro da curva, no ano passado havia 4 requisitos principais. Para ter direito ao espaço a ultrapassar por dentro, o carro tinha que 1. Ter o eixo dianteiro pelo menos alinhado ao espelho do outro carro até o ápice da curva. 2. Estar sob controle durante toda a manobra, entrada, ápice e saída. 3. Não forçar o adversário para fora da pista na saída da curva, deixando espaço aceitável. E 4. Ser capaz de fazer a curva dentro dos limites da pista. Depois da reunião no Catar, ficou clara a necessidade de coibir os mergulhos de última hora e ainda a obrigação de sempre deixar espaço mesmo ao ganhar a curva. A redação então foi ajustada. As diretrizes de 2025 determinam que, para uma ultrapassagem por dentro, o carro tem que 1. Ter o eixo dianteiro pelo menos alinhado ao espelho do outro carro antes e no ápice da curva. 2. Ser conduzido de maneira controlada, especialmente da entrada até o ápice, sem ter mergulhado no último momento. E 3. Ter seguido uma linha de corrida razoável, conseguindo completar a manobra dentro dos limites da pista. O foco agora é avaliar se o carro já estava na posição correta antes do ápice e não apenas se chegou lá no último momento. Se a gente analisar essas novas diretrizes com base em incidentes recentes, as diferenças ficam claras. Pelas novas regras, por exemplo, George Russell não teria sido punido no GP dos Estados Unidos do ano passado por empurrar Valtteri Bottas para fora. Agora, não é mais exigido deixar espaço desde que o piloto esteja controlando o carro. Analisando o incidente em Jeddah, sob essa ótica, Piastri cumpriu todos os requisitos. Ele tinha o eixo dianteiro alinhado ao espelho de Verstappen antes e no ápice da curva. Ele manteve o carro sob controle durante toda a manobra. E ele completou a ultrapassagem sem sair dos limites da pista. A Red Bull argumentou que Verstappen estava à frente do ápice e, portanto, tinha direito a espaço. Mas, de acordo com as novas diretrizes, isso é irrelevante. O carro que ataca e cumpre os requisitos tem direito à curva, mesmo que o defensor ainda esteja parcialmente à frente. O chefão da Red Bull, Christian Horner, alegou que Max não poderia simplesmente desaparecer, mas as diretrizes são claras. Piastri tinha direito de usar toda a largura da pista. Portanto, cabe ao piloto que está defendendo a posição decidir se vai ceder ou se vai resistir, correndo o risco de sair da pista. Isso muda completamente a dinâmica. Em 2025, se o piloto que ataca posicionar o carro corretamente por dentro, ele não é mais obrigado a deixar espaço para o outro carro na saída da curva. Uma carta enviada pelos comissários para as equipes antes do início da temporada detalhava o seguinte: ao ultrapassar por dentro, não é mais necessário deixar espaço para o carro ultrapassado desde o ápice até a saída da curva, desde que o carro esteja sob controle e dentro dos limites da pista. No caso de Jeddah, Piastri agiu corretamente. Já Verstappen, ao cortar pela área de escape e voltar à frente, foi considerado o fora da lei na disputa. As diretrizes de padrão de pilotagem também cobrem as ultrapassagens por fora. Em 2024, para que o carro por fora tivesse direito a espaço, ele tinha que 1. Ter o eixo dianteiro pelo menos alinhado ao do carro de dentro no ápice e na saída da curva. 2. Estar sob controle durante toda a manobra. E 3. Completar a curva dentro dos limites da pista. Em 2025, houve uma mudança importante. Agora, o carro que ultrapassa por fora tem que estar à frente do eixo dianteiro do carro rival no ápice da curva. Ou seja, não basta mais estar lado a lado. Além disso, continua sendo exigido que a manobra seja feita com controle e dentro dos limites da pista. As expectativas para disputas em curvas em sequência, como as chicanes, por exemplo, as curvas 1 e 2 da Arábia Saudita, também mudaram levemente. Até o ano passado, as diretrizes diziam que as regras de ultrapassagem valiam para cada curva da combinação, mas a prioridade era para quem estava melhor posicionado na primeira curva.
Em 2025, a regra foi suavizada. Geralmente, a prioridade vai ser dada ao elemento da primeira curva. Os comissários explicaram que o termo geralmente foi adicionado porque, em casos raros, uma ultrapassagem justa pode acontecer na segunda curva, mesmo que o piloto estivesse atrás na primeira. As diretrizes também explicam como os comissários avaliam casos em que um piloto sai da pista e corta uma curva, caso de Max na Arábia Saudita. Agora, há um trecho que diz: os pilotos devem fazer todo o esforço para ficar na pista o tempo todo e não podem sair sem justificativa. As orientações para devolução de posição não mudaram em relação a 2024. Se o carro sair da pista defendendo posição e voltar no mesmo lugar, vai ser considerado ganho de vantagem duradoura. Nesse caso, a posição tem que ser devolvida. Em Jeddah, os comissários concluíram que Verstappen estava defendendo a posição e ganhou vantagem ao cortar a pista. Com as disputas pelas vitórias cada vez mais apertadas e as ultrapassagens cada vez mais difíceis, os pilotos têm que entender exatamente o que é esperado deles. Na Arábia Saudita, Piastri foi perfeito ao posicionar o carro e não deixar mais espaço do que o necessário contra Verstappen. O fato de os pilotos não terem que deixar mais espaço para o rival na saída da curva traz uma nova dinâmica às corridas. Isso ainda vai gerar muita polêmica, porque quem perder a posição vai quase sempre se sentir prejudicado. Mas é importante lembrar, as diretrizes de padrões de pilotagem foram acordadas entre equipes, pilotos e FIA. As mudanças só aconteceram depois de consultas. Isso então deve garantir que todos corram sob as mesmas regras e saibam exatamente o que podem e o que não podem fazer nos momentos decisivos.